A pergunta que me fizeram foi quais são as ameaças para o avanço do trabalho missionário aqui no Oriente Médio. E é isso que eu vou tentar responder para você agora. A primeira das ameaças certamente é que nós estamos debaixo da lei islâmica. Aqui na região, em todo o Oriente Médio, nós vivemos debaixo do que é chamado de Sharia. Debaixo dessa lei que baseia a constituição de cada um dos países aqui da região, nós não podemos realizar proselitismo religioso. E as igrejas, mesmo que oficiais, a nossa igreja está entre 53 igrejas reconhecidas aqui na Jordânia, reconhecidas pelo governo, pelas autoridades, mas debaixo da lei islâmica nós estamos restringidos de realizar vários tipos de atividades. Não podemos distribuir literatura abertamente nas ruas, não podemos realizar evangelismo urbano, não podemos desenvolver atividades públicas que possam levar, por exemplo, outras pessoas a mudar a sua religião, muçulmanos a se tornarem cristãos. Então, debaixo de uma constituição islâmica, nós estamos restringidos, limitados e muitas vezes até perseguidos e não podemos realizar muitas das atividades que abertamente acontecem em tantos outros lugares no Ocidente. A lei islâmica certamente é um dos limitadores para o avanço da igreja, da obra missionária aqui na região. Uma segunda ameaça é de que a comunidade cristã é uma minoria. Veja só, por exemplo, na Jordânia, de 10,4 milhões de habitantes, menos de 170 mil são cristãos. Considerando evangélicos, ortodoxos, católicos, a comunidade é muito pequena. E ela se sente oprimida e se sente reprimida num contexto em que ela tem uma representação muito pequena. Existem pessoas que são influentes em algumas camadas da sociedade, mas de forma geral é muito difícil para o cristão aqui ele conseguir se destacar e conseguir um emprego, um bom salário, oportunidades em universidades, em faculdades, em escolas. É sempre muito difícil para essa comunidade que é pequena. Ela tem que lutar com muitas forças para poder existir e para poder ser relevante aqui nesse contexto. Isso torna muito difícil o trabalho, o avanço missionário, pois cristãos não têm os mesmos espaços que, por exemplo, muçulmanos ou outros grupos. Por fim, um dos maiores desafios e ameaças para o avanço missionário aqui é de que a igreja está se tornando cada vez mais velha. Cadeiras vazias porque muitos e muitos jovens têm imigrado em função de não terem as oportunidades que eles necessitam para criar suas famílias e construir a sua história na região. Eles acabam indo para a Europa, para os Estados Unidos, para a Austrália, e aí a igreja está se tornando uma igreja cada vez mais velha e uma igreja que não está passando o bastão para a próxima geração. Você consegue imaginar que foram pouquíssimas as ordenações que a gente viu pastorais acontecendo em 10 anos de ministério na Jordânia? Pois é, a maioria dos pastores aqui na região, eles têm mais de 40 anos de idade, são pouquíssimos os pastores jovens, ou seja, isso representa a realidade do corpo de Cristo aqui, um corpo de Cristo que está envelhecendo e que não está passando aí para a próxima geração o desafio da igreja ser igreja e ela alcançar e ser relevante aqui na região. Esse é um desafio, uma ameaça aqui para a obra missionária no Oriente Médio. Então, ore por todos nós que estamos debaixo desse contexto de uma lei islâmica. Ore para que cada um de nós, apesar de sermos minoria, possamos encontrar espaços na sociedade e sermos relevantes. Mas, principalmente, ore para que a geração que está nascendo, porque existem crianças e adolescentes e jovens, eles se envolvam com a comunidade, eles se envolvam com a igreja, eles permaneçam na terra, não decidam emigrar a despeito dos desafios e possam se tornar essa geração de hoje da igreja no Oriente Médio e aqui na Jordânia. A gente conta com as suas orações. Deus abençoe.